Tive alguma dificuldade para conseguir agendar, pois ele é difícil, irmão. Ele é muito ocupado, mas a gente conseguiu para hoje. Nosso irmão Emerson, ele é o líder da nossa mocidade, está nos dando a honra de nos trazer a palavra nessa noite. Recebam em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu convido a todos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, para a gente estar fazendo juntos essa leitura. Amém? Amém. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Eu leio, os irmãos acompanham, amém? Amém, meu irmão. O texto traz por título Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo-os todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Agora eu quero que toda a igreja leia comigo, num toque de 3, o versículo 6. Amém? Amém. 1, 2, 3. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Vamos fazer uma oração nessa noite? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, na ministração desta palavra. Pai querido, a minha boca é Tua, a minha voz é Tua, o meu fôlego de vida também é Teu, Senhor. Que venha ser, Senhor, para a Tua igreja, aquilo que venha ser da Tua vontade, Papai querido. Pois aqui estamos para obedecer aquilo que Tu tens nos ordenado. Pai querido, nos dá o nosso temor, sabe as dificuldades que enfrentamos para chegar aqui nesta noite. Mas sabemos que Tu recebeste, Senhor, o nosso sacrifício. E cremos, Senhor, que Ele que come incenso suave já queima em suas narinas. Pai querido, a todos que estão aqui, ministre os seus corações, Senhor, que esta palavra venha de encontro da maneira como Tu quer e não como nós queremos. E assim nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida que trata da vida de Zaqueu, o publicano. E nessa noite eu vinha pedindo para Deus uma palavra, e Deus ele já havia falado ao meu coração para falar sobre renúncia. E eu estava com a cabeça lá na passagem da pesca maravilhosa. E Deus falou: não é a pesca maravilhosa, é sobre Zaqueu. Amém. E para a gente entender o que se passava com Zaqueu naquela época, o versículo 1 ele vai dizer: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó era uma cidade interterritorial. A caminho de Jericó você encontrava várias cidades, era uma rota comercial. Era uma cidade que dava acesso a muitas outras cidades, o comércio lá era muito intenso. O fluxo de dinheiro ele era muito grande, porque existiam muitas empresas, existiam muitos comércios. E Jericó também era conhecida por sua grande produção de palmeira e bálsamo. Por que eu estou dizendo isso? Não existe lugar melhor para um cobrador de impostos, para um publicano, do que uma cidade que você tem uma grande movimentação de dinheiro. É cômodo, é conforto. Eu residi em um lugar que me dá muito dinheiro, que me dá muito retorno. Zaqueu ele não só era publicano, como ele era chefe dos publicanos.
Então tudo aquilo que os comerciantes, que os comerciários ganhavam, o governo ficava com uma fatia, o publicano ficava com uma fatia e Zaqueu ficava com uma fatia dele também. Então se a gente observar, Zaqueu estava num lugar perfeito. Ele não precisava se mexer dali onde ele estava, era cômodo. As maiores produções de bálsamo da Palestina estavam ali. As maiores produções de palmeira, comércio, aqui eu fico, aqui eu enrico. Não tem por que eu sair daqui. Então Jericó era a zona de conforto de Zaqueu. E nessa noite, o que eu quero falar com isso? E o que eu quero que você reflita no seu coração. Ao que você tem renunciado por amor de Jesus? Nessa noite, fazendo uma autoanálise do seu coração. Senhor, ao que eu tenho renunciado por amor a Ti? Ao que eu tenho renunciado com convicção? Ao que eu tenho aberto mão por amor de Ti? Porque Zaqueu estava na sua zona de conforto, ele estava em Jericó, rico, com fortuna, morando bem, estava tranquilo. Só que a zona de conforto o afastava de Jesus. Ele poderia ter absolutamente tudo, ele poderia ter dinheiro, ele poderia ter uma boa casa, ele poderia ter uma boa família. Só que naquele momento, aquela zona de conforto em que ele se encontrava o afastava de Jesus. Qual é a sua zona de conforto? O que te afasta de Jesus? O que você se depara e fala assim, Senhor, isso tem sido um obstáculo para eu estar na Tua presença? E hoje a gente vai falar de renúncia. Mas para a gente entender o que é renúncia, a gente tem uma dificuldade de renunciar quando a gente está confortável. Quando muitas das vezes aquilo não é certo, mas a gente está tranquilo, porque está obtendo um retorno. E o versículo 2 ele vai dizer, Zaqueu, o versículo 1, tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e o versículo 2 vai dizer, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e era rico. Eu acho muito interessante a forma como a Bíblia coloca um parênteses. Ele era chefe dos publicanos e ele era rico. Não necessariamente eu ser chefe dos publicanos me tornaria rico. Logo, quem enriquecesse fazendo uso daquela profissão era de maneira ilícita. Então a Bíblia ela faz essa separação. Ele era publicano, ok, mas ele era rico. Então logo a gente vê que algo era feito de uma maneira ilícita. O que coloca Zaqueu como um publicano e rico. Se a gente levar em consideração que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, rico. Todas as pessoas daquelas áreas, elas dependiam totalmente do comércio, do plantio, da agricultura, da pesca. Então você imagina, você ganhou R$100 naquele dia. Aí vem o governo e te tira 10, vem o publicano e te tira 20, e vem o Zaqueu e te tira mais 30, te sobra 40. Qual era o teu amor por Zaqueu? Sabendo quem ele era, sabendo que ele tirava de dentro da tua casa, ele tirava da boca dos teus filhos. Então a gente pode falar sem sombra de dúvida que Zaqueu ele era uma das pessoas mais odiadas em Jericó naquele momento. Ele era uma das pessoas mais malquistas em Jericó naquele momento. E ele também era considerado um traidor, porque ele era judeu e estava a serviço do Império Romano. Então as pessoas olhavam e falavam assim, poxa, Zaqueu, judeu, como nós, a serviço do Império, e tirando da gente, como gostar? Porque é muito fácil eu amar ao meu irmão que me faz bem. E a palavra ela fala, amai o próximo como a ti mesmo. Só que quando o próximo te defrauda, como é que faz para pôr esse amor em prática? Porque Deus ele não colocou uma observação quando ele falou para amar. Ele falou só ama, ama como a ti mesmo. Então olha a situação em que Zaqueu ele se encontrava. Tudo indica que construiu parte da sua riqueza defraudando o povo, roubando famílias. Só que como julgar Zaqueu, levando em consideração que ele sai de um mundo em que nós já estivemos por tanto tempo. Da mesma maneira como Zaqueu, ele sai de um mundo defraudador, ladrão. Mundo que por muito tempo nós estivemos lá. De que forma que o povo poderia julgar ele? Ou melhor, de que forma que nós poderíamos julgar a ele? A Zaqueu. Porque por muitas vezes nós também estivemos no mundo. E o nosso pecado não defraudou a família dos outros, defraudou a nossa. Por quantas vezes nós roubamos da nossa própria família por pecar, nós roubamos da nossa própria família por fazer aquilo que não agrada a Jesus,
colocando em situação constrangedora nosso esposo, os nossos filhos, os nossos parentes. Por quê? Porque daquele mesmo lodo de pecado que Zaqueu fez parte, nós também fizemos. Ele defraudava outras famílias, só quando a gente estava lá, a gente defraudava a nossa. Só que hoje a gente está aqui dentro. Aí por estar aqui dentro, a gente parte de um princípio de um pré-julgamento que Zaqueu ele é menor do que a gente. Só que um dia a gente foi Zaqueu, e tão pior quanto ele. Tão pior quanto ele, porque a casa dele estava bem cuidada. A casa dele estava tranquila. Aí a gente entender a nossa limitação, de onde que Deus nos tira, para quando Ele colocar a gente aqui, e nós formos limpos, a gente olhar lá fora e saber que a limpeza que Deus fez na vida da gente pode fazer na vida do outro também. É amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo, não faz sentido eu estar sentado nessa cadeira. Aleluia. Não faz sentido. É aquilo que Deus ele determina. E o versículo 13 ele vai dizer: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Lá no começo eu disse que a gente ia tratar sobre renúncia. Neste versículo 13, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. A mudança, a transformação, ela começa a girar pequenininha no coração de Zaqueu. Ali ele já começa a sentir a vontade. Senhor, eu quero te ver, mas a multidão é grande. Aquele desejo, ele começa ali, aquela chama, ela começa a queimar aos pouquinhos. E ali ele vai sentir esse desejo. Eu quero ver Jesus. Só que naquele momento ele tem algo que o impeça. Muitas das vezes a gente está no lodo do pecado, às vezes a gente está lançado, e vem aquele desejo de mudança, o inimigo ele já logo se acelera e coloca uma multidão na nossa frente. Fala, não, vai desistir. Esse sentimento de renúncia, de transformação, ele não vai ser gerado. Vai desistir. E sabendo que ele era de pequena estatura física, literalmente, só que nós somos de pequena estatura espiritual. Temos uma limitação. E muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero mudar, eu quero renunciar. Só que para renunciar eu preciso ver Jesus. E eu não consigo ver Jesus se eu não renunciar. Só que quando essa transformação ela começa a ser gerada, aí vem a multidão. E se coloca como uma empecilho e você fala, eu sou pequeno e tem uma multidão. Você saiu da sua casa para estar aqui, num domingo. Quantas multidões você não teve que romper essa semana para estar aqui? Você colocou no seu coração, Senhor, hoje eu vou te cultuar, hoje eu vou te adorar. E ao mesmo tempo você falou, o inimigo falou assim, você pode até ir, mas você vai ter multidão na sua frente e vai. E muitas das vezes colocando no seu coração, não, você é pequeno, você é de baixa estatura, você não vai conseguir. Só que o inimigo ele não entende que somos exaltados conforme a imagem e semelhança de Deus. Então não tem multidão que se coloque na nossa frente que nos impeça de ver Jesus. Mesmo sabendo que somos de baixa estatura. Aleluia, Jesus. E eu creio que nessa noite você rompeu uma multidão para estar aqui. E aqui você está sentado ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Só que você saiu da sua casa. Por quê? Porque você sentiu no seu coração vontade de ver Jesus. Assim como Zaqueu. Aí você falou assim, Senhor, eu quero te ver. Aí uma multidão se colocou à frente. Aí você transpassou essa multidão. Você rompeu para estar aqui. Só que o que você trouxe? O que tem nas suas mãos hoje? Porque, pastor, não faz sentido nenhum eu ter rompido uma multidão e não ter trazido nada nas minhas mãos. Eu rompi em vão. Porque começou lá na minha casa. Quando eu senti desejo no meu coração. Senhor, hoje eu quero te ver. E não tem multidão que me impeça de estar na tua casa e te adorar. Senhor, eu quero mudar. E não tem mudança, não tem dificuldade de multidão que me impeça de renunciar para estar mais próximo a ti. Glória a Deus. Só que na minha mão eu preciso ter algo para entregar para Ele. Porque se eu não tiver esse algo para entregar para Ele, que culto que Ele vai receber? Então quando eu sentir no coração lá de casa, Senhor, eu quero te ver, já começa a preparar. E passa pelo meio da multidão com isso na mão e vem entregar o melhor que você pôde entregar para Ele. O melhor que você preparou para entregar para Ele. Amém? O versículo 4 ele vai dizer, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu ele sente vontade. Primeiro, ele rompe uma multidão. Em seguida, em terceiro, ele corre adiante e sobe uma figueira brava para o ver.
porque havia de passar. Naquele momento, Zaqueu ele começa a reconhecer as suas limitações. Naquele momento, ele começa a entender: eu sou de pequena estatura, eu quero ver Jesus. Só que para ver Jesus precisa subir. Só que para ver Jesus eu preciso ter esforço. Eu preciso me elevar a mim mesmo, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Não faz sentido eu sair da minha casa, romper a multidão, se nas minhas mãos não tem o melhor. Você veio à toa. Se você subiu na figueira hoje para ver Jesus e nas suas mãos não tem o melhor, você subiu à toa. Não faz sentido. Então esse preparo ele começa desde o início e isso exige renúncia. Quando eu elevo a mim mesmo, eu entendo que eu preciso dar o meu melhor. E nisso eu coloco a minha fé em ação. Senhor, a multidão ela é gigantesca. Ela é enorme. Mas através da minha fé eu estou levando o melhor na minha mão. Nem que preciso for eu subir numa figueira. Porque eu sou de pequena estatura, mas eu creio que subindo numa figueira eu vou conseguir te ver. Eu não sei de que forma que vai ser, mas nessa noite eu vou conseguir te ver. Nessa noite eu vou conseguir verdadeiramente te adorar. E naquele momento, na vida de Zaqueu, começa um processo de transformação que, ao meu ver, é um dos mais bonitos da Bíblia. Porque você consegue ver essa narrativa em 3, 4 versículos. O desejo de ver a Jesus, se defrontar com uma multidão, e em seguida você saber que eu preciso me esforçar. Se eu não dar o meu melhor, eu não vou conseguir. Não tem figueira que me eleve, não tem prédio que me eleve a ver Jesus. Se o melhor não estiver em minhas mãos. A Bel trouxe uma palavra esses dias que quando ela aceitou a Jesus, que começou a seguir no Evangelho, que eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo, agora é mil maravilhas. Agora é tudo de vento e pouco, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, Jesus é comigo, Ele é misericordioso. Não, subir na figueira é uma coisa, Jesus passar e te chamar é outra. Existe um sacrifício. Aleluia! E a partir dali é renúncia constante, é renúncia atrás de renúncia. Não existe proximidade com Deus, não existe eu querer ver Deus se eu não renunciar a mim mesmo a todo momento. Renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar ao desânimo, renunciar à preguiça, renunciar de vir arrastado que por muito tempo tem nos tornado religiosos e não cristãos. Na maioria das vezes viemos até a igreja para entregar o melhor como se estivéssemos indo para uma missa. E não é isso que Deus determina para nós. Se é o nosso melhor, se existe esse desejo, não podemos estar por religiosos, e sim como cristãos salvos. Não é um ritual, não é um protocolo. É um cara que morreu na cruz do Calvário para dar a vida por nós, pela remissão dos nossos pecados. Que melhor que tem sido dado em relação a isso? Porque eu posso preparar o melhor e levar, mas antes eu preciso renunciar. Antes eu preciso me limpar de tudo aquilo que não agrada a Jesus. Só que isso não é um processo que é se dado uma vez. Quando eu aceito a Jesus, Senhor, aqui estou, me limpa, pronto, agora eu estou limpo. Não, a partir dali é dia após dia. A partir dali, um dia de cada vez eu vou renunciando, eu vou me aproximando de cima da figueira, para quando Jesus passar, Ele falar: desce, desce que eu tenho contigo hoje, desce que eu tenho contigo hoje. E muitas das vezes nós demoramos para entender isso, porque é difícil. Às vezes as pessoas acham que ser cristão é fácil, você aperta um botão, fica tudo no automático, e não é. Tem semana que só Deus sabe. Tem semana, subir numa figueira, imagina, existe semana que nem da cama a gente quer levantar. Quiçá subir numa figueira, quiçá se esforçar, mas Deus fala: dá o seu melhor. Zaqueu, ele levou a si mesmo, os seus de pequena estatura sou, mas aquela figueira é grande, eu vou subir nela, mas que eu vou ver Jesus, eu vou ver. E nada me impede disso. O versículo 5 vai dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus, ele vê verdade em Zaqueu. Jesus, ele consegue entender que Zaqueu, ele era pecador. E ele achava, antes ele achava que tinha tudo. Mas naquele momento, quando ele sobe na figueira, ele reconhece que ele não tinha absolutamente nada. Zaqueu, ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Que ele só tinha império. Ele só tinha casas. Mas Jesus, ele não tinha. E ali ele entendeu: Senhor, eu não tenho nada. Um chefe dos publicanos subir numa figueira para ver Jesus? Que riqueza é essa?
Só que Zaqueu ele não ligou para que os outros iam falar. Olha lá, ó, o chefe dos publicanos está subindo numa figueira para ver Jesus. Não liga para que os outros vão falar, não. Liga que Jesus vai te ver de cima da figueira, seja lá de que maneira for, mas Ele vai te ver. Olha lá, está em cima da figueira à toa, e Jesus vai passar e eu vou com Ele, porque hoje Ele vai entrar na minha casa. Aleluia! Sabe por quê? Ninguém quer pagar o preço que você paga. Porque Zaqueu ele teve que correr. Ninguém quer correr por você. É você que vai ter que correr para ver Jesus. Só que quando você estiver na figueira, que Jesus passar e te chamar, vão te condenar. Vão te questionar, como assim, Senhor? Pecadora, toda errada, toda quebrada. Porque Jesus ele olha para dentro e ele consegue ver verdade, e as pessoas não. Tapa os ouvidos para críticas, para adversidades. Só que para tapar os ouvidos e não levar em consideração o que é dito, a gente precisa renunciar a nós mesmos, a gente precisa olhar para dentro da gente e ser bem resolvido com aquilo que a gente é. Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho. E não tenho o que falar, eu não vou levar em consideração, porque eu sou teu. Eu posso estar quebrado, eu posso estar com dificuldade, eu posso estar, Senhor, passando dentro das minhas limitações. Só que é tu que é contigo na minha vida. Naquele momento em que Jesus observa o coração de Zaqueu, a gente vai entrar num processo que ele é muito comum nos dias de hoje. Principalmente com esse cristianismo da prosperidade. Vem, você vai receber. Vem que as portas estão abertas. Vem que tem chave. Vem que, ó, que quando você pisar aqui vai dar tudo certo. Você vai crescer, você vai ser rico, você vai prosperar, você vai se desenvolver. Só que Zaqueu, ele estava ligado ao coração de Deus. E nisso a gente vai separar duas pessoas. Dois tipos de pessoas. Aquelas que estão ligadas ao coração de Deus e aquelas que estão ligadas às mãos de Deus. Isso tem uma diferença muito grande. E chega um momento na vida de Zaqueu que ele fala, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Só que ao coração do mestre eu não consigo estar ligado. E não é as mãos dele que eu quero. E de toda a passagem de Jesus em seu ministério, a maioria das pessoas iam atrás dele por aquilo que ele podia dar. E não por aquilo que ele verdadeiramente era. Aleluia! E Zaqueu, ímpio, chefe dos publicanos, teve verdade no seu coração. E ele estava ligado ao coração do Cristo. E você está ligado ao quê? Ao coração ou às mãos de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é O que te liga ao Senhor nessa noite? Aquilo que Ele pode te dar ou aquilo que Ele verdadeiramente é? Porque dar Ele já deu a vida na cruz. A gente quer mais o quê? Então a gente só pode estar aqui pelo que Ele verdadeiramente é. Só que isso na prática não se reflete, isso na prática não acontece. E isso acaba sendo um equívoco nas nossas vidas, porque a gente fala assim, Senhor, hoje eu vou para a sua casa porque hoje você vai dar a minha bênção. Senhor, hoje eu vou para a sua casa porque hoje você vai abrir a minha porta. Se não. Senhor, hoje eu vou para a sua casa porque eu sou dependente de Ti. E eu vou Te adorar. E se for da Tua vontade me abençoar, eu creio que vai me abençoar. Glória a E a gente Deus. vai fazer ao contrário. Senhor, me dá que eu Te amo. Me dá que eu Te busco. Senhor, abre que eu vou estar mais próximo. Abre que eu cultuo. E não é dessa maneira. E às vezes você fala assim, mas não é Jesus que nos dá? Como que eu não vou buscar pelas mãos dele? É Jesus que nos dá. Só que vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão apertava Jesus. De tudo que é lado. A mulher do fluxo de sangue com um problema que a padecia por muitos anos. E assim como Zaqueu teve que correr, a mulher do fluxo de sangue também teve uma multidão à frente que ela teve que correr. Olha a dificuldade de ver Jesus. Olha a dificuldade de estar próximo a Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, dentro daquele aperto, ela consegue tocar Jesus. E Jesus indaga aos discípulos. Quem me tocou? E os discípulos indagam. Está de brincadeira, mestre. Olha o tamanho dessa multidão aqui. Você pergunta, quem me tocou? E Jesus ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E virtude não sai da mão, virtude sai do coração. A mulher do fluxo de sangue, ela consegue receber a sua bênção, porque ela estava atrás do coração de Jesus, não era das suas mãos.
Eu sei que Ele pode me abençoar, mas Ele vai me abençoar se Ele quiser. Se eu for digna. E virtude não sai das mãos. Virtude Ele sai do coração. Chegou um momento na tua vida, pastor, que Deus olhou de lá de cima e falou assim: hoje eu vou te curar. Porque a tua oração fez sair virtude dele. Os médicos disseram para a irmã Daniela que eram só 3 meses de vida. Ela está indo para mais de 6. Sabe por quê? Porque a oração dela fez sair virtude de Jesus. Fez sair virtude de Deus. Busca o coração que o restante ele se responsabiliza. Oh, glória! Busca o coração. Se entrega. E assim ele foi com a mulher do fluxo de sangue. Ela falou assim: eu vou tocar, mas eu não sei se ele vai me abençoar, mas eu vou tocar. E era uma multidão e só uma tinha virtude. Só uma tinha virtude. Muitos tocavam, mas a maioria buscavam pelas mãos, por aquilo que ele poderia dar, pelos pães que ele multiplicava, pelo mar que ele abria, pelo cego que via, pelo surdo que ouvia, pelo mudo que falava, e não pelo verdadeiramente aquilo que ele é, não por ser o Cristo. E ali no meio daquela multidão alguém o tocou diferente. Toca em Jesus, mas toca pelo seu coração, não pelas mãos, por aquilo que ele pode dar. Antes de março, quando iniciou a pandemia, ali pro 18 de março, mais ou menos, no início do ano, eu passei a observar foi algo muito novo, assim, muito diferente. Eu passei a observar o comportamento das pessoas. Do nada fecha igreja, fecha comércio, fecha tudo. Todo mundo tendo que ficar recluso dentro das suas casas. E vem o questionamento assim: Senhor, como é que vai ficar a igreja? A igreja é templo, não a igreja. A igreja é você. A igreja é corpo. E tem uma passagem na Bíblia que fala sobre fortificar a casa na rocha ou na areia. Essa pandemia ela provou para muita gente que a sua casa estava fortificada na areia. E a pandemia passou e levou. Não ficou. Sabe por quê? Porque a maioria, pastor, estava vinculada à mão de Jesus e não ao seu coração. Para a gente ter discernimento naquilo que verdadeiramente a gente tem que destacar as nossas expectativas, aquilo que nós sentimos, a nossa dependência de Cristo. Eu preciso estar próximo a Jesus. Senhor, a minha casa está firme, a minha casa está de pé. Senhor, eu vou conseguir passar por essa dificuldade. E naquele momento as pessoas, todo mundo trancado dentro de casa, e eu observava muitas redes sociais, as pessoas: quando essa pandemia passar, a primeira coisa que eu vou vai ser para a igreja. Quando essa pandemia, muitos falando: quando essa pandemia passar, a igreja ela vai estar diferente, ela vai estar cheia. Essa pandemia ela veio para mexer com a igreja. E eu olhava aquilo muito cético. Eu não acreditava muito naquilo. Sabe por quê? Porque isso aí está ligado à mão de Jesus. As pessoas elas estavam com medo. Elas não queriam vir para a igreja, ou melhor, fazer promessas de que viriam para a igreja quando tudo isso passar, não pelo Cristo, não pelo coração de Deus, mas pelo medo de não passar por essa pandemia. Só que Jesus ele pede para você vir verdadeiramente, não para você vir com medo. E as pessoas indagando, questionavam: não, quando essa pandemia passar, as igrejas vão estar lotadas. As igrejas elas estarão cheias. A igreja ela não será mais a mesma. E a pandemia passou. Cadê? Eu falava assim: Senhor, quando a igreja voltar, quando as igrejas voltarem, eu vou até chegar mais cedo, porque não vai ter lugar para sentar. De tanta gente falava assim: não, eu vou porque eu confio, porque eu acredito. E sabe por que eu não acreditava? Porque Deus ele já dizia que com a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E ele não falou isso para quem está lá fora, ele falou isso para quem está aqui dentro. Se a palavra de Deus não é suficiente para te fazer vir para cá, uma pandemia vai ser. Ele morrer na cruz do Calvário não é suficiente para você estar aqui, mas uma pandemia vai ser. Não vai. E o amor de muitos esfriaram. Igrejas fecharam. Igrejas que tinham 60 membros passaram a ter 40, quem tinha 30 passou a ter 15, mas de uma coisa eu tenho certeza: os verdadeiros ficaram. Aleluia. Aqueles que estavam ligados verdadeiramente pelo coração de Cristo e não pelas suas mãos, eles ficaram. Porque aqui ou em casa ele era templo. Porque a sua casa estava firmada na rocha. E não existia temor, existia confiança. Mas a gente não vai tirar nenhum aprendizado disso. Vamos tirar sim, ser melhor, só que individualmente. Você... Senhor, como que eu passei por esse processo? Porque esse processo ele só serviu para nos mostrar o quão dependentes nós somos de Cristo.
o quão dependentes nós somos de Deus. E mesmo assim a gente voltou meio anestesiado, voltou meio sem entender o que está acontecendo. Aí já pensou se Deus manda mais umas duas dessas? Fica como? É procurar aprender com aquilo que passou. Senhor, foi difícil, foi, mas a partir de hoje eu vou buscar o teu coração, eu vou firmar a minha casa na rocha, próximo a ti, para quando passar esse vendaval de novo eu nem sentir, crer que tu estás comigo. É saber que Deus, ele é o nosso refúgio. E que a multiplicação da iniquidade, ela não tem volta, ela vai acontecer. Só que cabe a nós saber se esse amor ele vai esfriar ou não. Porque o amor que está ligado ao coração, dificilmente ele esfria. Só que o amor que está ligado à mão de Deus, por aquilo que ele pode dar, logo você vai esfriar. Porque no dia que ele dizer não, você vai embirrar e vai virar as costas e vai embora. E mesmo em meio à dificuldade, se a porta não abrir, se você não resistir muitas das vezes às opressões, você vai falar assim: Senhor, eu creio que tu estás comigo. E eu entendo esse processo. Talvez se eu não conseguir sair bem sucedido disso, é a história que tu quer comigo. Eu sei que eu vou crescer. Eu sei que eu vou me desenvolver. E mais do que isso, eu sei que a minha salvação está ali. Eu sei que eu estou te buscando. Eu sei que eu estou próximo a ti. E muitas das vezes, por ser cristãos, a gente se acostuma só a ganhar. A gente acha que a gente não pode perder. Em nenhum momento. E a gente pode perder sim. E perder também é a autoridade de Deus. Perder também é permissão dele. Se nós somos deles, quem garante quantas batalhas grandes homens da Bíblia, Moisés, Davi, entre tantos outros, não perderam? E na maioria das vezes sendo homens de Deus, sendo retos. Mas o que a gente tem que ver nessa noite: Senhor, por que eu perdi tal batalha? Por que eu perdi tal situação? Faz uma autoanálise, talvez tenha algo a ser renunciado. E Deus está te mostrando através dessa derrota que você não está vendo. Muitas das vezes a gente quer que Deus entre com transformação e Ele diz não. Aí a gente faz um bico. Mas a gente não olha. Deixa eu ver se está tudo no lugar. Deixa eu ver se verdadeiramente eu estou agradando a Deus. Deixa eu ver se verdadeiramente é isso. Se esse é o Emerson que Ele quer. Se essas são as atitudes que representam Ele. Mas não. Mas se você estiver ligado ao coração de Deus, ao coração de Cristo, você vai entender. O versículo 6 vai dizer: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. O desejo de ver Jesus, ele é muito grande. O desejo de estar aqui na casa do Pai, ele é muito grande. Só que esteja atento para quando Jesus te chamar, você ouvir. Para quando Jesus te chamar, você estar na posição. Porque sair de casa, sentir o desejo, romper uma multidão e chegar aqui e não dar o seu melhor, não descer e receber com alegria, assim como fez Zaqueu, de que forma valeu? Meu Deus. Não valeu de nada. E muitas das vezes, aí, entrando nessa palavra, entendendo que a gente vive nos dias de hoje, eu entendo porque o povo passou tudo aquilo no deserto. Por que eles rodou tanto tempo? Por que teve tanta dificuldade? E às vezes a gente está ali, faz todo aquele processo, e nas coisas mais simples a gente acaba tropeçando. Mas acaba tropeçando por não dar o melhor e por ter dificuldade de renunciar. Para ver Jesus, precisamos descer. E o versículo vai dizer: e apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E recebeu com júbilo. Para a gente ver Jesus, eu preciso descer. E descer é joelho. Descer é oração. Muitas das vezes a gente pede, quando Jesus chama, a gente não quer descer. Porque subir na figueira para ser visto é o primeiro passo. Só que o segundo é você descer. É você estar próximo. É você orar. E muitas das vezes nós acabamos não entendendo isso. E para ver Jesus, nós precisamos descer. O versículo 9 e o versículo 10 vai dizer: e disse-lhe Jesus, hoje veio, versículo 8, vai dizer: e levantando-se Zaqueu, disse ao seu Senhor. Levantando-se Zaqueu, disse ao seu Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A palavra de Deus ela vai nos dizer que quando Jesus ele chama Zaqueu, as pessoas que o acompanhavam começavam a indagar, mas você vai entrar na casa desse pecador, vai entrar na casa desse cobrador de impostos? Só que Deus ele já estava fazendo a transformação na vida de Zaqueu. Deus ele já estava fazendo a diferença na vida de Zaqueu. E existem pessoas que quando te vem descendo aos pés do Senhor, obedecendo, ele murmura, ele questiona. Sabe por quê? Quer te ver lá em Jericó, fazendo tudo de errado, fazendo tudo aquilo que não agrada. Só que quando você colher a tua vitória, quando você tomar posse da sua vitória, ele também vai ser abençoado. E aqueles que questionaram a Deus, que questionaram a Jesus naquele momento, como assim você vai entrar na casa dele? Ele é chefe dos publicanos, ele defrauda as nossas famílias, ele faz cobranças ilícitas. E Jesus ele nem leva aquilo em consideração e entra na casa de Zaqueu. Só que a transformação, a renúncia no coração de Zaqueu, ela já estava feita. E a lei da época, ela determinava que quando houvesse defraudação, que fosse restituído 1/5. E Zaqueu ele fala, não, eu vou dar 4 vezes mais se eu tiver restituído, se eu tiver defraudado. E esse si é porque ele era chefe, ele não sabia o que os publicanos faziam. Ele fala, às vezes eu nem sei o que chegou até mim. Aqueles que trabalhavam podem ter defraudado, mas se tiver acontecido eu vou quadruplicar. Aquele que teve 20 defraudado recebeu 80. Só que ele reclamou quando Jesus foi para a casa de Zaqueu. Aquele que teve 50 defraudado recebeu 200. Aquele que tinha 250 defraudado recebeu 1000. Aquilo que Deus operou na vida de Zaqueu refletiu por toda Jericó. Olha como são as bênçãos que Deus ele dá na sua vida. Pastor, Deus te abençoa. Todos aqueles ao seu redor, consequentemente, eles são abençoados também. Sabe por quê? O nome de Jesus, o trabalhar de Deus, ele precisa prevalecer na sua vida. E aquele que te julgava, ele vai ficar constrangido. Ele vai falar, Deus verdadeiramente é na vida dela, olha isso. O quanto eu questionei, o quanto eu não murmurei a respeito, e ela está sendo abençoada, e consequentemente eu também estou. Agora, olha o constrangimento que aquelas pessoas passaram. Eu imagino a cara, né? E não recebeu o dinheiro. Não é? A fila da caixa. Então assim, olha onde chega as bênçãos que Jesus tem para as nossas vidas. E nisso nós vemos a importância da renúncia e do arrependimento. Quando a gente renuncia, a gente se aproxima. Quando a gente renuncia, a gente está perto. Quando a gente renuncia, a gente entende a nossa limitação. E a forma de estar mais próximo a Jesus, a gente consegue entender que não dá para eu estar próximo de qualquer maneira. Não dá para eu estar perto de qualquer maneira. E assim como Deus ele foi na vida de Zaqueu, ele pode ser na sua vida também. Só que não faça igual aqueles que murmuraram quando ele for na vida do seu vizinho. Porque às vezes você fala assim, Senhor, eu te busco, eu te adoro, eu cultuo 30 anos, 35 anos aqui como crente, e tu abençoa o meu vizinho, que não pisa nem numa congregação. Olha o carro que ele tem, olha o carro que eu tenho. O Zaqueu está sendo abençoado e você está murmurando. Aí no dia que a bênção chegar na casa dele, que recair sobre os seus ombros, você vai passar por esse constrangimento. Porque Deus foi na vida do ímpio e você como cristão sequer fez menção à palavra de Deus um dia na vida dele. Porque muitas das vezes nós estamos na posição de receber, como Zaqueu. Mas a gente não quer estar na posição de multidão daqueles que observam e murmuram. Ninguém esteve com Zaqueu naquele momento. Verdadeiramente no teu coração, Zaqueu, tu tem arrependimento. Vou te conduzir, vou te ajudar. Imagina, foi pedrada, uma atrás da outra. E que nós possamos não ser essa pessoa. E entender que independente daquilo que a pessoa tem, independente daquilo que ela optou para a vida dela. Porque nada, Deus ele não delegou nós como fiscais, pastor. Ele falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, ó, você fiscal do seu vizinho lá, vê o que ele está fazendo. Vê se Deus está abençoando a vida dele ou não. Leva a palavra para ele. O que você está sendo? Será que você levaria a palavra para um Zaqueu, se ele precisasse? Você ia ficar olhando aquilo que ele tinha
E aquilo que Deus fez na vida dele, não fez na sua. E nós precisamos estar atentos, porque a gente fala tanto, vamos pescar, vamos buscar almas, mas pouco a gente reflete que para eu fazer a diferença na vida dele, eu preciso renunciar primeiro e verificar o que está errado na minha. Eu preciso tirar a trave do meu olho. Se eu não tirar a trave do meu olho, eu não consigo fazer diferença nenhuma. Eu não cuido nem da minha casa, como eu vou cuidar da dele? Eu não estou cuidando nem da minha vida, eu não estou orando, não estou jejuando, como eu vou cuidar da dele? Como é que eu vou apontar para a vida dele? E o versículo 9 e 10, para finalizar, vai dizer: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aquele vizinho que muitas das vezes a gente está com a pedra, ele é filho de Abraão também, assim como você. E a obrigação sua é levar a palavra para ele. É a obrigação sua mostrar os caminhos do Senhor, aquilo que é certo. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que me chama a atenção em todo o contexto dessa palavra, no versículo 4, a palavra vai dizer que Zaqueu ele corre adiante. O versículo 5, ele desce depressa. E no 6, ele se apressa. Tem coisa que Deus ele quer fazer na sua vida que ele quer fazer para já. É agora. E a gente fala assim: Senhor, me usa, trabalha, mas eu vou dar um tempinho aqui, vai com calma. Não acelera muito não. Deus fala assim: não, é hoje. É hoje, eu tenho pressa de trabalhar na sua vida. E muitas das vezes a gente romantiza o tempo, né? Não, é no tempo de Deus. Só que chega um momento que Deus fala: não, é hoje que eu vou trabalhar. É hoje que eu vou entrar com providência. E quando Zaqueu está em cima da figueira, Jesus fala: Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. Ele não fala: Zaqueu, quando tiver um tempinho eu passo lá. Fala assim: não, é hoje. É pressa. E muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, entra com providência na minha casa. Eu entro, mas renuncia primeiro. Só que renuncia com pressa. Busca com pressa. Esse descer, ele representa orar, representa buscar, clamar aos pés do Senhor. Aí você fala assim: Senhor, eu não vou renunciar, mas eu quero te ver. Eu vou subir na figueira. Você pode até subir na figueira. Só que se você não tiver renunciado, seu coração não está ligado ao de Deus. Você vai subir na figueira e Jesus vai passar direto. Ele não vai parar para te ver. Ele não vai parar para te chamar. Jesus ele só enxerga Zaqueu porque Zaqueu ele já tinha renunciado a si. E ele fala assim: não, hoje eu vou tratar contigo na tua casa. E a Bíblia ela deixa algumas coisas em oculto. A gente não sabe o que se passava na casa de Zaqueu. Para a gente poder dar espaço para o Espírito Santo tentar entender algumas coisas. Mas algo muito fora do lugar estava acontecendo na casa de Zaqueu. Algo muito grave estava acontecendo lá. Só que a Bíblia sequer relata. Às vezes tem algo muito grave acontecendo dentro da sua casa. Às vezes tem algo muito difícil acontecendo na sua casa, acontecendo um processo. E você fala assim: Senhor, eu quero te ver, eu vou renunciar a ti. E Jesus ele vai te chamar. Jesus ele vai entrar com providência nisso que você está pedindo para que ele entre na sua casa. Só que quando ele chamar, desce depressa aos pés dele. Ora aos pés dele. Busca, porque quando Jesus fala desce depressa, é hora depressa, jejua depressa, me busca verdadeiramente depressa. Renuncia a si mesmo depressa. Não dá para renunciar semana que vem. Eu fico imaginando aqueles que antes da pandemia rejeitaram oportunidades. Assim, talvez o mês que vem eu canto, talvez o mês que vem eu oro, talvez o mês que vem eu busco, e não teve mês que vem para eles. Porque Jesus ele tinha pressa. Não rejeita a oportunidade. Não rejeita a oportunidade, pois nós vivemos tempo em que Jesus tem pressa de tratar com a igreja. Olha esse vento que passou. E eu não vejo área que tenha sido mais afetada do que as igrejas. Olha a pressa de Jesus. Olha a pressa com que ele vem tentando tratar com o seu povo. E em meio a isso, o amor de muitos esfriando. Só que o seu precisa prevalecer. Porque você precisa estar ligado ao coração dele. E buscá-lo aos pés dele. Descer verdadeiramente. Para eu encerrar, eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Que vai dizer assim:
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Quer que Deus vai ter com a sua casa? Quer que Deus entre lá dentro para entrar com providência sobre aquilo que só você sabe? Amém? Renunciar às coisas difíceis, renunciar às adversidades, renunciar a tudo aquilo que não provém dele e se achega. Renuncie a si mesmo e vai ter com Jesus. Amém? Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.